Olá, hoje é um dia muito especial. A gente encerra essa primeira fase do podcast Liderando Líderes e numa data extremamente significativa, com uma convidada mais que especial. Hoje, enquanto a gente está gravando, a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher e é óbvio que eu precisava trazer uma mulher de peso, uma mulher de impacto para comemorar esse dia comigo, para fechar essa primeira fase do episódio do podcast Liderando Líderes, que eu carinhosamente vou chamá-la de minha amiga, uma parceira também de negócios. Ela que é uma mulher forte, determinada, inspiradora, além de linda, extremamente competente, é a Karina Colombo. Ela é diretora de negócios na Sicredi-Sul SC e também atua como vice-presidente do extremo sul do Conselho Estadual da Mulher Empresária, o SEMI. Ká, vou te chamar assim carinhosamente, Claro. Que prazer te ter aqui comigo. Obrigada pelo aceite do convite. É um prazer, Letícia, estar aqui num dia tão especial como tu trouxestes. Tem um grande significado, né, eu estar aqui na tua frente. A gente tem uma longa jornada. E o nome bastante sugestivo, né, Liderando Líderes, tem muito a ver com esse momento, né? E esse dia com tanto significado que as mulheres. Me sinto honrada de estar aqui contigo. Com certeza vai ser um bate-papo muito especial. Obrigada, Ká. E você que está aí, que está em casa, que está nos assistindo, onde quer que você esteja, pega papel, pega caneta, porque vem insight valioso por aí, isso que eu estou falando. Karina, eu quero começar fazendo uma provocação que eu fiz para todos os convidados dessa mesa. E é claro que reforçando que o podcast se chama Liderando Líderes, porque todos vocês que estão aqui lideram também outros líderes. Então, existe uma característica comum a todo convidado que sentou, né, que me deu a honra do tempo e do conhecimento ao longo dessa série toda. Quem é a Karina, além do que ela faz? Quem é você? Perfeito, Letícia. Eu acho que eu vim muito ao encontro. A minha jornada, junto com a Letícia, foi numa questão chamada autoconhecimento, né? Então, além de títulos, como colocado aí no início, a gente é uma pessoa e a gente tem o nosso jeito, o nosso estilo próprio. Eu diria que eu sou uma pessoa determinada, uma pessoa que superou os seus traumas, seus desafios, para buscar o seu espaço no mundo. Então, isso, com certeza, são as palavras que resumem quem sou eu. E isso em base de um olhar para dentro. Para fora, eu sou mãe do Luiz Augusto, sou esposa do Luiz Henrique, filha da Dona Lourdes, neta do Augusto Colombo, tenho 3 irmãos, sou a irmã mais velha de 3 irmãos, a Daniela, o Gustavo e a Maria Gabriela. Então, essa sou eu. Para Letícia, que conhece um pouco mais da Karina, eu diria, e me corrija se eu estiver errada, que além das características como líder, tem algo que é muito teu, que é a questão... Quando eu falei que você era forte, tem a questão da força, mas algo que complementa, que é a proteção. Tu és extremamente protetora das pessoas que tu ama verdadeiramente. Perfeito. E da mesma forma, claro que com a família é diferente, né, Ká? Mas eu a vejo como uma líder que luta pelos teus liderados, que promove desenvolvimento deles, porque você acredita fortemente nisso, é incansável. Como que você vê essas tuas características imprimindo o teu estilo de gestão e liderança? Perfeito. Como eu trouxe assim, eu sou uma pessoa determinada e realmente buscar os seus espaços. Quando fala eu, CPF, agora eu compartilhando com o mundo. Algo que, para mim, quem está no dia a dia comigo sabe disso, que é ter um olhar para o propósito. Então, é algo bastante significativo para mim. Não há caso que eu fui parar no cooperativismo, mas quando a gente olha ter o propósito ele nasce no outro. Então, genuinamente, ele começa através do outro. Então, você poder ajudar a desenvolver, a buscar que a pessoa realmente se conheça e busque seu espaço é algo bastante relevante para mim. E aí você falou, né, que não foi à toa que você se conectou com o cooperativismo. Que, claro, é um modelo de fazer negócio totalmente diferente da grande parte, né, da forma de condução de outros negócios. E não significa que eles são piores, mas são diferentes. Eu sempre gosto, né, nem pior nem melhor, é diferente. E aí, trazendo essa tua experiência no mercado financeiro dentro da cooperativa, como que iniciou essa tua jornada profissional? Foi intencional? Eu pergunto isso porque, tipo, não foi intencional eu ser psicóloga. Foi uma coisa que aconteceu e que deu muito certo, né? Meio que a contramão das teorias vocacionais. Mas como que foi para você isso?
Perfeito. Quando a gente traz o autoconhecimento, a leitura, inclusive, que a gente já fez, né, a leitura dos nossos talentos, muitas respostas a gente acaba tendo através disso e se materializa. Isso começou, eu diria assim, muito antes de entrar no cooperativismo. O meu sonho, quando criança, com 4 anos, era ser prefeita de Criciúma. Então, eu fui prefeita mirim, né, na jornada do Altar Guide, tinha bolinha de sabão, nunca vou me esquecer. E uma das minhas reivindicações era igualdade quanto ao lanche da escola. Então, olha só, lá no jardim pensava dessa forma. Por quê? Porque alguns traziam lanches e geravam desconforto naqueles que não podiam trazer. Então, isso me gerava um desconforto. Então, o meu plano de governo na época, nunca me esqueço, era realmente reivindicar uma igualdade quanto ao lanche, que a escola pudesse trazer o lanche e que ali, sim, a gente tivesse todos a oportunidade de estudar e se desenvolver, porque através do conhecimento, sim, a gente ia buscar o nosso espaço. Então, eu diria que esse foi um marco na minha vida. E na fase adulta, né, eu sou neta do Augusto Colombo, um empresário aí da região da Grande Rio Mãine. Eu sempre digo que Rio Mãine é o segundo maior distrito do país, primeiro Brasília, depois Rio Mãine, mas brincadeiras à parte. Então, o meu avô sempre foi uma pessoa, além do olhar para o dia a dia, uma pessoa bastante disruptiva. Então, ele saiu de uma pessoa que atuava na construção de obras e foi um grande empresário. Então, eu sempre me inspirei muito em todas as minhas fotos, em todos os meus registros. Lá estava eu ao lado dele. Então, eu sempre fui uma questionadora. A minha mãe dizia, mas, guria, sai de lá perto do teu avô. Tu vem aqui. Diz, não, eu quero lá escutar ele, porque ele estava sempre pensando para frente. Então, eu iniciei minha carreira para a faculdade e veio o cooperativismo, né? Atuei em estágio no mercado financeiro. Quando eu estava na época da faculdade, os meus professores sempre me diziam assim, tu deveria ir para o mercado financeiro ou para ser juíza, porque essa questão da justiça é muito forte em mim. E o Sicredi veio para Santa Catarina no projeto de expansão e acabamos cruzando o nosso caminho. E eu estou aí, vai fazer 17 anos. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu conheci a pessoa que eu conheci quando eu cheguei, aí eu passei pelas etapas, foi o nosso presidente, o seu Aloísio. E aí ele estava lá numa salinha e ele disse assim, então tu é a moça, né, que foi selecionada para fazer o processo de expansão comercial, se sou. Dele assim, o que tu é do Augusto Colombo? Eu disse, ele é meu avô. Dele assim, se tu tiver 10%, né, do trabalho, dos valores do teu avô, nós vamos se entender. E naquele instante a gente se entendeu. E aí ele mostrou um mapa de expansão da nossa cooperativa. E nós temos, na época, tínhamos 3 agências. E quando eu vi aquele mapa, eu pensei em algo que é desbravador, que eu pudesse levar um propósito, um modelo de negócio. Então, naquele momento, aquilo se conectou a mim. E isso se torna muito latente ao longo dos anos. Eu tenho a convicção, quando eu olho lá, aos meus 20 anos, ter a coragem, né, mesmo sem saber muito certo onde eu estava entrando, de realmente ir pelo meu instinto e pela minha paixão e o propósito. E lá estou há 17 anos. Eu tô aqui te ouvindo, meu cérebro fica fervendo, né? Eu imagino. Eu fico pensando em 1000 coisas que eu quero compartilhar. Mas a escuta aqui é um ponto muito importante, porque eu estou aqui para ouvi-los e aprender também. Mas um ponto que eu quero fazer uma chamada para quem estiver nos acompanhando e que vai ver depois em outro momento, é sobre protagonismo. Tudo isso que a Ká está trazendo tem a ver com o que a gente fala da jornada protagonista, que a gente supervaloriza a jornada alheia e esquece de olhar para nossa. E você traz elementos da tua família, do contexto histórico, do lugar que tu veio, que tu foste criada. E aí as pessoas, elas meio que anestesiam isso ao longo da carreira delas. E esquece que a força, porque se a gente olhar, tu falou, a gente mapeou talento, sim, mas eles sempre tiveram em você. Perfeito. O que a gente faz ao longo da vida é reconhecê-los para direcioná-los, para investir, para que eles fiquem excelentes. Perfeito. Então, para quem estiver nos ouvindo agora, para além da admiração com outras pessoas, que olhe para a sua história, para a sua jornada e que use isso como um mecanismo de crescimento. Porque, na verdade, é de fato a única coisa que a gente tem controle e a única coisa que a gente pode mudar, que é a nossa própria narrativa. Perfeito. Essa semana que antecede aí o Dia da Mulher, tem toda essa comemoração de flores, presentes, e tá tudo bem. Mas a gente tem que olhar por trás das flores e dessas comemorações o que realmente é um poder de fala, de contar a nossa história enquanto mulher. Então, para mim é muito gratificante nesse momento estar falando de uma maneira né, uma pequena, singela, mas trazendo um pouco daquilo que é da minha história. Mas que todas nós, mulheres e homens que nos escutam, também têm a sua história. A gente precisa honrar isso e falar sobre isso, porque isso é a nossa construção. Isso parte desse autoconhecimento e essa coragem de olhar para si mesmo, olhar para sua história, para suas feridas, para suas lacunas e realmente ver que isso faz parte da construção da nossa história. Porque a gente apagando a nossa memória, a gente deixa de ser quem a gente é.
Perde a autenticidade. Perde que é a o que falta autenticidade. para a maior parte das pessoas hoje. O que acontece, por exemplo, com as pessoas que perdem a memória, questão de Alzheimer, elas perdem a identidade. Então, a gente não pode esquecer da nossa identidade, do nosso DNA. Ao contrário, a gente precisa buscar elementos que possam realmente nos trazer uma realidade e nos direcionar para melhor buscar o nosso propósito, buscar o nosso caminho. Então, isso é muito importante. É só um olhar de autoconhecimento que te traz isso. Com certeza. E tu falou da coragem. Tem tu sabes já, e as pessoas que acompanham aqui também, do livro que eu estou lançando, chama Desconforto Calculado. Então, quando a gente tem a coragem de olhar para dentro, a gente sabe que junto vem todo um trajeto desconfortável, mas que nos leva para um ambiente mais evoluído na sequência, né? Com certeza. E cá, para quem está nos acompanhando, que também é mulher ou não, mas que tem vários papéis, como que tu faz para... Eu não gosto da palavra equilíbrio, porque eu não acredito nisso, mas é uma opinião muito pessoal. Mas como tu faz para transitar, né? Mãe, esposa, é vice-presidente no SEMI, é diretora de negócios na Sul, que exige a maior parte do teu tempo, energia. Como é que é a tua rotina? O que tu faz? Porque as pessoas pensam, como é que dá conta, né? Essa é a pergunta que mais as pessoas me fazem. Ela é uma workaholic. E sou uma workaholic assumida, não tem problema nenhum. Inclusive, ter coragem de ser quem nós somos também exige coragem. De a gente realmente ser o que somos e também aceitar as consequências disso. Exatamente. Então, eu sempre digo desse ponto, né? Então, são escolhas. Principalmente, eu sempre trago, assim, a questão da síndrome da Mulher Maravilha, que as mulheres não podem ter isso, as mulheres têm isso mais latente, né? De querer dar conta de tudo. Então, assim, eu não dou conta de tudo e tá tudo bem, isso é importante. Então, eu faço escolhas conscientes. Então, eu tenho prioridades na minha vida. Então, isso é importante. E prioridades do meu trabalho. Meu trabalho, sim, é algo muito importante, muito relevante para mim. Então, as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, o meu esposo, o meu filho, minha família sabe disso, que é aquilo que realmente brilha os meus olhos, é onde eu me sinto 100% e tá tudo bem. Isso é importante. Eu realmente busco estar plena onde eu estou. Então, quando eu estou com meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, eu estou plena com ele, então é o meu dia com ele, meu momento com ele, então eu gosto de curtir memórias afetivas com ele, eu quero que ele guarde isso de forma positiva quanto à relação à mãe dele. Então, eu busco ter tempos de qualidade, não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo. Então, isso para mim é algo bem relevante. Não sou uma pessoa que meu marido cozinha. Eu já não sou aquela que vou cozinhar. Eu vou ser a pessoa que vai lavar louça. Eu vou ser a pessoa que adoro receber as pessoas na minha casa. Adoro estar junto com as pessoas, com os amigos. E ele é a pessoa que gosta de cozinhar. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter essas parcerias. E a gente ter os nossos parceiros de jornada. Então, eu tenho minha família, minha mãe, meu esposo, são as pessoas da minha sogra. São pessoas que me ajudam no dia a dia para que eu possa viver o meu eu. Eu sei que é uma realidade, muitas mulheres, né, acabam tendo dificuldade de não ter uma rede de apoio, mas é importante a gente realmente buscar. Pode ser pessoas de familiares, pode ser babá, pode ser profissionais, mas é importante ter o tempo. E assim, Lê, não é só mulheres mães. Eu diria assim, eu gosto de ter o meu tempo e eu tenho pessoas no qual a gente lidera, tá no dia a dia, mulheres, a mulher, ele precisa ter o espaço para ela. E eu vejo muitas mulheres na busca da perfeição, de fazer todas as coisas, elas esquecem dela. Ter um momento que seja para fazer uma caminhada, ter um momento que seja para ir no cabeleireiro, ter um momento para ir fazer uma massagem. Qual foi a última vez que você teve para você? Isso é muito importante, que conecte. E eu lembro quando eu estava grávida do Luiz Augusto, as pessoas falavam, nossa, Karen, como é que vai ser? Porque, né, tu tá pra lá, pra cá. E eu trabalhei até às 8 horas da noite, um dia antes de eu ganhar o bebê. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo, isso funcionou pra mim, eu sempre digo, né? Isso é o que funcionou pra mim. E eu sempre digo pras mulheres, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou amiga, eu não sou só mãe. Eu preciso ter o equilíbrio. Tem alguns momentos da minha vida onde eu vou ter que despender um tempo maior para alguma dessas facetas, mas eu preciso respeitar isso. E não, que eu acredito que uma coisa me complementa no outra. E eu tenho certeza absoluta que eu sou uma melhor profissional e uma melhor líder depois que eu me tornei mãe. Eu tenho certeza absoluta.
E a gente escuta várias CEOs mundiais, eu gosto muito de me inspirar em mulheres, né, assim como a Letícia que está aqui na minha frente, que são mães e que realmente fazem o que gostam. E tá tudo bem se a gente não conseguir fazer tudo. E que a gente também, com certeza, a gente acessa lados do nosso eu, a partir de ser mãe, que nos tornam ainda melhor, mais humanos, muito melhor para o ser humano, né? Totalmente. E volto um passo, uma casa antes do jogo, que é a questão do autoconhecimento, que tudo isso que tu falou tem a ver com o que tu sabes que é importante para ti. E eu tenho uma frase, tu me conhece nos bastidores também, sabe, que é: eu já era Letícia antes de ser mãe. Sim. Do Davi e do Miguel. Então, agora, existe um ponto social que são as cobranças e os julgamentos. Perfeito. Que eles vêm, assim, numa avalanche, né, num peso gigante. E como hoje é o Dia da Mulher, eu também quero te perguntar isso. Como que tu lida ou lidou, né? Porque você está num cargo estratégico, está em outro cargo que exige distância, viagens, deslocamentos, e tem toda essa fantasia social de que a partir do momento que a mulher, mesmo que ela seja uma profissional e ela tem um filho, ela vai abrir mão de tudo isso ou não para ficar. Me parece que as que abrem mão socialmente têm menos julgamentos e as que não têm um julgamento maior. Então, como que tu lida? Como que tu vê isso? Perfeito. Voltando sobre essa questão de a coragem de ser quem somos. Eu acho que isso é muito latente, né? E essa foi ao longo da minha jornada, desde a minha infância. A hora que a minha mãe escutar esse podcast aqui, ou ver esse podcast, ela vai dizer assim, não, é bem assim. Porque assim, ó, desde criança eu sempre questionei o status quo das coisas, desde muito jovem. Eu lembro que eu discutia com a minha mãe, eu quero brincar de carretilha, não quero brincar de boneca. E assim, mas isso é coisa, não, mas eu quero, onde está escrito que eu não posso fazer isso? E aí, trazendo um pouco da analogia do dia, né, da questão de mulher. Então, onde está escrito que eu não posso, que eu posso ser mãe, não posso ser uma profissional, que vou ter que viajar, que ficar 14 dias fora e meu filho está muito bem com a minha família, com a rede, e eu estar de corpo e alma dedicada a um processo, a uma jornada que para mim é importante. Então, esse respeito dos ambientes é algo relevante. E uma das coisas, Letícia, que eu lembro quando que eu ganhei filhos e nós tínhamos um grupo de apoio de mulheres, algumas mulheres se cobram. Eu lembro como se fosse hoje, ai meu Deus, eu vou ser menos mãe porque eu vou voltar a trabalhar. Então, mas eu disse para a pessoa, assim, mas de onde está escrito isso, que tu vai ser menos mãe? Eu tenho certeza que tu vai ser super dedicada, porque nós temos que estar por inteiro como pessoas para depois a gente exercer os papéis como liderança, como mãe, como esposa, como profissional, como amiga. E quando essa chave, ela se torna clara, a gente tem menos cobranças, né? Sim. Tem menos a síndrome da impostora. Isso, elas existem, mas elas são minimizadas exatamente porque existe já um outro aspecto interno que é trabalhado. Aliás, fica uma sugestão de leitura aqui, tem um livro que se chama Lidere como uma Mãe, que é de uma pessoa que foi head da Disney e que conta que pós-maternidade, de que forma que ela fez a união, né, entre as skills do papel de mãe versus dentro dos ambientes corporativos. E falando um pouquinho sobre ambiente corporativo, eu sei que você é uma estudiosa, tá? É sempre inquieta, tá sempre em busca de conhecimento. Na visão da Karina, pegando as cadeiras, né, que você ocupa hoje, quais que tu acha que são as tendências mais importantes, né, que vão moldar o futuro dos negócios, seja no setor financeiro, que é onde você atua fortemente, mas nos próximos anos? De tudo que tu estuda, Cal, o que tu enxerga que são potenciais caminhos, que é caminho sem volta, não é hype, não é moda, o que você tem aí para compartilhar conosco? Perfeito. Primeiramente, quando se fala de uma carreira de CEO ou na governança, né, tem um ponto crucial, e aí falando um pouquinho do mercado financeiro, primeiro o profissional, sem sombra de dúvida, e a gente vê muito sobre isso, a questão do autoconhecimento. Então, isso é muito importante, muito relevante, quando se torna olhar para a pessoa. Quando se traz na questão do desenvolvimento e conhecimento, a questão de tecnologia, então, lidar com a tecnologia é algo inevitável, então a gente vai precisar estar liderando com a tecnologia, então, através da tecnologia, para a gente poder atingir a questão humana, então, isso é relevante, eles andam juntos, não tem como, mas a questão, tem a frase, né, que só uma alma toca outra alma, essa questão humana. E livros que a gente lê, tendências, eu tive a oportunidade de ficar 20 dias em Israel, e de lá, toda a tecnologia, toda a inovação, tudo que a gente viu,
Perfeito, mas a questão da relação humana. Por exemplo, Israel só é o que é, né, na questão de capital de inovação, porque ela olhou para as dores do mundo. Então, eu ter a capacidade de me conectar ao outro em busca de o que eu posso estar apoiando, desenvolvendo, isso é algo genuíno. Então, as relações de conexão é algo que é crucial para os profissionais do futuro. Que, na verdade, é um grande diferencial que a gente vai continuar tendo enquanto ser humano, né? Esse potencial relacional, porque, de fato, todas as outras questões, todas as contribuições que envolvem a capacidade de resolução, de cognição, isso a própria IA está fazendo, já está no Já nosso dia há faz. muito tempo, vai continuar com toda essa força, né? Pegando ainda essa questão de negócio, de tendências, de rotinas, como que é a rotina de uma diretora? Porque as pessoas fantasiam muito com a cadeira de liderança. Perfeito. Eu diria que o grande ponto é realmente tu conectar as pessoas à estratégia no dia a dia. Porque tu tem que ter clareza para onde a tua organização está indo. Então, a gente tem que estar construindo junto, olhando tendências de mercado, o mundo mudou, né? O consumidor mudou, novos formatos de acesso, vários canais, falando um pouquinho do mercado financeiro. Por exemplo, o ano passado, 93% das pessoas físicas no país tomaram recursos financeiros através de aplicativos. Então, eu preciso estar alinhado à tecnologia, mas eu preciso estar preparando isso e direcionando o meu time para que tenha um fit cultural, comportamentos, valores que consigam estar fazendo a entrega do propósito a cada dia. Então, vários elementos no dia a dia. Eu diria que o grande marco de um CEO é olhar o mercado e conectar as pessoas a esse direcionamento. Sem perder a própria essência. Sem perder a essência, o modelo de negócio. O nosso modelo de negócio, falando um pouco do cooperativismo, há mais de 120 anos, nós estamos o associado no centro, né? E hoje se fala muito, né, do cliente no centro do negócio, mas há 120 anos o nosso padre Teodoro já fazia isso. E algo bem relevante, assim, hoje a gente teve um podcast lá no Sicredi para falar com as mulheres, uma live lá com uma médica, uma psiquiatra, falando da questão do cuidado da mente. Então, é algo assim bastante importante, relevante para nós do Sicredi, olhar para as pessoas. E eu disse assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, né? O padre, em 1912, ele tentou que as mulheres pudessem entrar no cooperativismo. Fato. E isso emociona a gente, né? Eu disse, nós estávamos com mais de 300 pessoas, assim, um momento especial. A gente está hoje fazendo uma live sobre o Dia da Mulher, num cooperativismo, e relembrar que nós somos a consequência, nós somos o momento que a gente está vivendo, é algo que muitos tentaram e lutaram. Então, a gente precisa reconhecer essa história. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? Porque hoje passou ali 120 anos, a gente tem a tecnologia, cresceu, o mundo mudou, mas as relações humanas e olhar para o ser humano, né? Porque se a gente corresponde a mais de 50% da sociedade no mundo, então a gente precisa estar lá. Com certeza. Precisa ter espaço de voto, precisa ter espaço dentro dos parlamentar. Hoje, a questão de governo, né, Letícia, a gente tem muito ainda que expandir nesse ponto. As mulheres. As mulheres na política, né? Muito mulheres na política. Eu gosto de estudar bastante sobre esses temas, o quanto que a gente precisa avançar sobre isso, o quanto que precisamos de medidas para que a gente possa ter acesso a recursos, por exemplo, para governo, para poder fazer eleições. Tem uma série de discussões que estão sendo feitas nesse momento, nessa semana, no Senado, em prol disso. Para que isso? Porque é importante, não é sobre ter mais mulheres ou mais homens, é sobre ter igualdade. Se a gente trabalha com a sociedade, ter a sociedade dentro das empresas, ela é relevante. Porque do que é feito as empresas? De pessoas. E para que é o nosso cliente? As pessoas. Então, é importante que a gente tenha essas pessoas tendo poder de voz, realmente podendo contribuir na construção de novas soluções, novos serviços, que possam atingir cada vez mais as pessoas. Uma pós-graduação que eu fiz, que não poder deixar de trazer isso, eu entrevistei 200 pessoas com deficiência visual no país. Isso, para mim, foi bastante marcante, porque eu tive a oportunidade de entrar um pouquinho no mundo deles. E eles consomem. Eles compram todo dia. Na pandemia, eles foram para suas casas. Menos de 1% dos sites no país tinham adaptabilidade para pessoas com deficiência visual. Como eles iam pedir comida? Uhum. Como eles iam consumir? Então, através de uma situação que as pessoas começaram a olhar. Então, o olhar para o usuário, ele vai muito além do que a gente está aqui olhando, né?
É ele realmente ter um olhar genuíno para o outro. E muito além da discussão, quando a gente fala de diversidade, que é isso, do gênero. Tu acabou de trazer um Nossa. exemplo. Acho que às vezes as discussões elas ficam muito rasas e presas até uma competição que não é inteligente entre homens e mulheres, que não é Não isso, é por isso. exemplo, a luta pela igualdade, né? Feminismo é diferente de feminismo, mas esse é um tema que, inclusive, eu quero aproveitar para abordar, já que você é uma mulher e está numa cadeira aí altamente estratégica e que existe pouca representatividade ainda no segmento que você atua. Eu queria saber um pouquinho sobre como que tu vê o papel da diversidade e da inclusão no ambiente e que medidas hoje, por exemplo, lá no teu local de trabalho vocês têm ou enquanto sistema. Então, como é que a Carina CPF vê isso e o que vocês fazem enquanto organização? Perfeito. Saiu recentemente o nosso anuário do cooperativismo e trouxe que mais de 50% da nossa força de trabalho são mulheres. Então, ou seja, a gente está espelhando o que é a sociedade. Um dos nossos propósitos, né, que tu conheces, né, Letícia, é construir juntos sociedades mais prósperas. O que é a sociedade? São de pessoas. Então, como eu vou estar olhando para as mazelas da sociedade? Como eu posso realmente ter esse olhar inclusivo? E ele começa da porta para dentro. Hoje, a nossa cooperativa aqui, nós temos mais de 60% da nossa base são mulheres. Então, a gente trabalha muito a questão do protagonismo da carreira, do desenvolvimento. Eu sempre tenho uma máxima que eu trago que não é a mulher escolhe onde quer estar, não. Ela se prepara para onde ela quer estar. Então, a gente tem que buscar o nosso espaço, nos preparando, sendo protagonista das nossas carreiras, buscando conhecimento, buscando o autodesenvolvimento e que as oportunidades vão estar lá. E quanto a olhar para a sociedade, hoje a gente, desde ter linhas para mulheres empreendedoras, porque hoje a gente tem um aspecto social onde a mulher é diferente do homem na hora de tomar crédito, e muitas vezes ela pensa muitas vezes para ir lá pegar um recurso para comprar uma máquina, fazer um investimento na empresa. É mais cautelosa. Era mais cautelosa e também, às vezes, mais conservadora. Então, ela deixa muitas vezes de perder, ela perde oportunidades de poder estar avançando nos seus negócios. Se mais de 50% das empresas hoje no Brasil que são abertas são mulheres empreendedoras, são negócios começados através de mulheres, estar ao lado dessas mulheres, ajudando elas a fazer investimentos para o seu desenvolvimento do seu negócio, faz parte do nosso modelo de trabalho. E mais do que isso, parcerias como Sebrae, a nossa plataforma de educação, a gente tem o Sicredi na comunidade, onde a gente tem toda uma trilha de desenvolvimento para a mulher. Então, são formas de a gente atuar para que a gente busque esse desenvolvimento quanto à comunidade e o desenvolvimento externo. Esse é um exemplo clássico, né, da responsabilidade social vindo de um negócio. Perfeito. Então, são movimentos que fomentam, né, desenvolvimento econômico e social, olhando para alguns públicos que a maior fatia do mercado durante muito tempo não olhou. Perfeito. Quando tu olha para a tua trajetória, Carina, hoje tem algumas mulheres, possivelmente, que estão nos assistindo, que ainda não são diretoras, mas que estão iniciando empreendimentos, que têm sonhos, que pensam no futuro. O que tu falaria, né, para essas mulheres? O que tu deixaria de sugestão, de trilha? Eu sei que não existe receita de bolo, mas se tu tivesse que dar alguns caminhos, alguns pointzinhos, assim, para as mulheres que querem empreender, inovar, crescer. Acredito que ao longo do nosso podcast, no nosso bate-papo, eu falei muito sobre a questão do autoconhecimento, né? E eu gostaria de reforçar a importância do autoconhecimento. Porque eu tenho autoconhecimento, eu vou saber realmente quem sou. Eu preciso ter coragem de ser quem eu sou. A partir desse momento, eu também fazer escolhas conscientes. Às vezes a gente deixa a nossa vida, isso aconteceu com as nossas mães, nossas avós, bisavós, tataravós, elas não tiveram escolhas conscientes. Elas não tiveram o poder de escolha. Então, parte desse principal ponto, tu saberes, te conheceres e entender aquilo que faz sentido para ti. A partir do momento que eu faço o que faz sentido para mim, falava hoje pela manhã, eu quero ser dona de casa e tá tudo bem, dedicar aos meus filhos. Eu quero trabalhar, sou uma agricultora, quero plantar morangos, tá tudo bem. Eu quero ser uma diretora, tá tudo bem. Então, a gente ter esses rótulos que são impostos pela sociedade, a gente precisa, o que é melhor ou pior? Aquilo que é melhor para mim, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que conecta comigo. Então, a partir disso, eu realmente sei quem sou, para onde eu quero ir. E realmente
ter mentores. Esse é outro ponto importante. Tem mentores profissionais, como a gente tem pessoas como a nossa amiga aqui, a Letícia, mas a gente tem amigas, pessoas que realmente possam ser leitores de rótulos. Eu brinco com a Letícia, que ela é a minha leitora de rótulo. Mas a gente tem que ter pessoas que possam ler os nossos rótulos, nos ajudem na nossa jornada. E um ponto importante e crucial é network. As mulheres têm dificuldade de fazer network. Então, grupos como esse do associativismo, no qual a gente faz parte, é um momento que a gente conhece outras mulheres e começa a se deparar que todas nós temos coisas muito semelhantes. Mas a gente precisa de ambientes como esse para que a gente possa despertar esse olhar de network, ou seja, quais são os grupos de pessoas que eu quero me relacionar que estão alinhadas naquilo que eu estou querendo buscar fazer. Então, isso é muito importante. Ter uma comunicação assertiva, alinhada realmente ao propósito, a clareza sobre para onde vou me levar. Aquele deixa a vida me levar, a gente tem que ter um cuidado sobre isso, né? Porque assim, não, vou deixar isso aqui, o que é para ser, vai ser. Infelizmente, às vezes a vida te leva para lugares que não é onde que você gostaria de estar. Então, a gente ter o poder de escolha. 2024, aqui nós estamos aqui hoje, dia 8 de março de 2024, vamos honrar a nossa jornada, e não estou dizendo a minha e da Letícia, mas de todas as mulheres que nos antecederam ao longo dos anos, e vamos pensar para frente. Qual o legado que a gente vai estar deixando daqui para frente? Então, se pudesse trazer em uma palavra, esse autoconhecimento e a coragem de ser e fazer as escolhas conscientes no nosso dia a dia, vão nos levar além. E qual a tua perspectiva futura? Qual é o teu sonho futuro? Sei que lá no passado tu falou pra gente que tu pensava em ser prefeita. Né? Queria seguir essa carreira política, que hoje tu exerce esse domínio por meio do cooperativismo. Qual que é o sonho futuro da Karina? Muito bem, Letícia. Acho que é bem importante, assim. Para mim, algo muito latente é eu poder realmente viver o meu propósito no dia a dia. Isso, para mim, pode passar 10, 20, 30 anos. Então, se eu perder quem eu sou, a minha identidade, isso eu vou estar fadada a realmente não ser feliz, não realmente viver genuinamente. Então, o cooperativismo é algo que eu sou apaixonada, então pretendo continuar sempre no cooperativismo, é algo que eu gosto muito, eu acredito demais. O associativismo, eu sempre digo que o associativismo e o cooperativismo, eles andam de mão dadas. A nossa cooperativa, inclusive, nasceu dentro da Associação Empresarial de Criciúma, a gente tem muita honra e muito orgulho disso, de nascer dentro de uma associação empresarial. E ela nasceu para ajudar a sociedade. Isso vai muito ao encontro do que eu acredito. E o meu maior objetivo é que eu possa, de alguma forma, né, ajudar outras mulheres, outras pessoas a abrir caminho. Porque se eu cheguei aqui, outras podem chegar. Então, melhorar o caminho, ajudar na jornada. Então, esse é o meu maior objetivo. Eu sempre digo, já falei isso para ti, eu nunca almejei uma cadeira que eu estou hoje. A vida me proporcionou isso, para que eu pudesse exercer o meu talento, o meu propósito, aquilo que eu acredito, né? E claro, não podia deixar de honrar isso, as pessoas que abriram caminho. A gente sabe que tem muita essa questão ainda de inclusão, de a mulher não ver que não tem oportunidade nas empresas, mas no Sicredi, onde eu trabalho junto com meus dirigentes, não poderia deixar de trazer eles aqui, nosso presidente Aloísio, nosso executivo ali, foram pessoas, homens assim, muito honrados, que nunca me olharam que a Karina é a mulher. Não, a Karina é profissional, a Karina por inteiro, seus valores, seu jeito, sua forma. Eu passei licença maternidade 4 meses. Uma carreira não pode se limitar a 4 meses. É um olhar muito maior, é um convite às empresas, que ainda, infelizmente, ainda existe muito. A gente vê a sociedade, tem coisas para se discutir. Então, eu sou um profissional de 17 anos. Então, isso é importante a gente olhar. É um convite aos empresários, às pessoas, a gente ser inclusivo, né? Eu nunca me esqueço, né, Letícia? Tu lembras que a gente foi lá no HERS, em São Paulo? Numa das empresas, a pessoa foi contratada no 7º mês de gravidez. A empresa procurou ela e convidou ela para trabalhar. Isso então, mesmo, isso foi um case da PayPal. Da PayPal, assim, foi para mim algo assim, nossa... Marcante, né? É olhar para o ser humano. Exato. Então, eu não posso ser só propaganda, né? Eu tenho que viver isso genuinamente no meu dia a dia. Com certeza. E só fazendo uma sugestão, uma fala que tu disse, assim, a vida me proporcionou isso. Eu lembro de uma frase, de um projeto que eu acabei desenvolvendo na Unilever, que era um projeto da TCM, que tinha um slogan que era nunca foi sorte, sempre foi preparação. Então, a vida te proporcionou porque você se preparou.
E aí a gente volta para o protagonismo, né? Eu diria protagonismo, né? O protagonismo de ser quem somos. Exato. E realmente fazer as escolhas conscientes. Cá, sabe que aqui tudo que é bom tem um prazo, né? A gente tá chegando aqui no nosso final desse podcast. Muito bem. E, gente, ela tem alguns jargões e frases, tipo, quem abraça muito aperta pouco, viver pelo propósito, leitor de rótulos, que são frases que super, né, quando eu penso Eu lembro dela. na Karina, eu lembro dessas frases, é natural, exatamente porque existe uma frequência e uma intensidade naquilo que tu faz, acredita e vive. Jornada. Exatamente, na jornada, os vieses. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Ou tem alguma coisa que você gostaria de falar para encerrar aqui a tua participação, que tu acredita que seja importante as pessoas saberem? Acredito que a gente trouxe assim, vários elementos aqui na nossa conversa. Falamos da infância, falamos da mulher, falamos de liderança, falamos de mãe, ser esposa, ser quem somos. Então, acredito que a gente permeou vários pontos assim muito relevantes no nosso dia a dia, indiferente se a gente é homem ou mulher, né? A gente precisa olhar para isso. E o meu convite é que a gente possa sempre realmente buscar a fazer esse exercício, especialmente hoje, Dia da Mulher, né? Mas olhar tanto quanto eu, mulher, eu olhar para mim, olhar para minha história, realmente buscar esse protagonismo, esse desenvolvimento. Como homem, né? Como eu estou dando espaço para essa mulher poder viver o dia a dia. E, de novo, o mundo é feito de pessoas, né? E elas se complementam. Então, isso é um olhar muito importante, genuíno, para o ser humano. Porque por trás de qualquer coisa, leis, políticas, existem pessoas. Pessoas relacionando com suas necessidades, com seus traumas, com seus problemas, com as suas fantasias, com seus sonhos, com seus propósitos. Então, a gente respeitar o outro é algo muito importante, né? Que a gente tenha esse olhar de totalidade para o ser humano, que faz toda a diferença. A gente fica feliz o quanto que hoje os CEOs, executivos do mundo inteiro, que já se depararam, né, com isso, até porque a gente vende para clientes, né? Então, entender de gente é muito importante. Então, esse olhar genuíno para as pessoas, né? Antes, ter músculos é algo tão importante, né? No passado, hoje, realmente ter essa musculatura para olhar genuíno para as pessoas faz toda a diferença. Então, esse é o meu convite. Vamos olhar de forma genuína para as pessoas. Que bacana. Cá, muito obrigada. Obrigada também, Lê. Feliz teu dia. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada. Tá? Foi Obrigada. um prazer, uma honra, nesse dia especial, né? Dia Internacional da Mulher, estar aqui com a Karina Colombo e também porque hoje a gente fecha um ciclo nessa primeira etapa, né, do podcast Liderando Líderes. Eu espero que você continue nos acompanhando em todos os nossos canais, YouTube, Instagram, LinkedIn, porque a gente vai continuar postando alguns trechos importantes das nossas conversas. E logo tem aí segunda temporada. Aguardem, confiem que vem muita coisa boa ainda no podcast Liderando Líderes. Muito obrigada. Obrigada, Ká. Obrigada, Lê, pela oportunidade. Foi um prazer estar contigo. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Beijão. gente. Um abração. Tchau, tchau.